Olá, meus queridos! Mais um dia de manhã com Deus começando por aqui. Feliz com a sua presença, feliz que você está aqui para ler a palavra de Deus junto comigo nesse dia. Amém? Mas sem muitas delongas hoje, quero já entrar na palavra de Deus. Eu peço a você, te convido a abrir a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 6 em diante. Amém? Mas antes de tudo, eu quero convidar o nosso amado Espírito Santo, nosso ajudador. Meu irmão, todas as vezes que eu vou ler a Bíblia em casa, eu sozinha, todas as vezes, eu antes de ler, eu oro e peço a ajuda do Espírito Santo. Porque, como nós falamos no último vídeo, a palavra de Deus, a Bíblia, ela não é um livro comum. E nós temos que ler ela através da ótica espiritual, com o seu espírito. Você tem que ler a palavra de Deus, entender que ela é sobrenatural. E você precisa daquele que é espírito e conhece a Deus para ensinar, instruir e trazer a revelação da palavra de Deus a você. Porque ela é sobrenatural, ela é algo sobrenatural. A palavra de Deus, ela não é natural. E nós devemos ler com essa ótica. Então é através do Espírito Santo de Deus que nós conseguimos ler com a ótica de Deus, com a ótica do Espírito, a palavra de Deus. Amém? Então sempre convide o Espírito Santo. Fale, Espírito, me ajuda a ler a tua palavra com a sua ótica, não com a minha, que é humana, que é limitada. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, mais uma vez te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui, reunidos em teu nome, Pai. Coloco diante de ti a minha vida, a vida daquele que está assistindo esse vídeo, Pai, em tua presença. Peço a Deus, ser conosco nesse dia, na sua leitura da palavra. Amado Senhor, desça sobre nós o Espírito da revelação e da sabedoria do Senhor. Nos ajuda, Pai, a ver além das letras, a enxergar de forma espiritual a tua palavra. Espírito Santo de Deus, meu amado e amigo Espírito Santo, nos ensine, nos faça compreender a tua palavra, nos discipule, que a sua palavra entre nossos corações nos transformando, libertando e curando. Que ela faça morada dentro de nós e que ela dê frutos na nossa vida. Em nome de Jesus, ser conosco, Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Vamos lá, então, para a nossa leitura de hoje. Versículo 6. Por isso, nós estamos sempre confiantes, sabendo que enquanto habitamos no corpo, estamos ausentes do Senhor. Porque andamos por fé, não por vista. Então, nós não andamos por aquilo que nós vemos. Nós não estamos caminhando e vivendo aqui nesta terra como as pessoas que não conhecem a Deus, que ficam olhando para as coisas terrenas. Não, nós olhamos pela fé as coisas. Nós não vivemos olhando para aquilo que é terreno, para aquilo que está aos nossos olhos ali naturais. Nós andamos por fé, que é a prova daquilo que não existe, que é crer em aquilo que você não está vendo. É assim que nós vivemos aqui. Amém? Versículo 8. Nós estamos confiantes, eu digo, e dispostos antes a estar ausentes do corpo, estar presentes com o Senhor. Portanto, nós trabalhamos para quer presentes ou ausentes, possamos ser aceitos por Ele. Porque todos devemos comparecer diante do tribunal de Cristo, para que cada um possa receber as coisas feitas no seu corpo, segundo o que tiver feito, se é bom ou ruim. Meu irmão, todos nós, eu, você, todos nós, o ímpio, o justo, todos nós compareceremos diante de Deus para dar ali, nós iremos ali ser julgados de acordo com as nossas obras, de acordo com aquilo que nós fizemos de bom ou de ruim. Então nós não devemos nunca nos esquecer disso. Hoje em dia, até mesmo os crentes perderam o temor de entender e se lembrar que um dia eles darão conta daquilo que eles estão fazendo ou falando aqui na terra. Os ímpios até é compreensível, eles não têm compreensão de Deus, mas o justo, o santo, aquele que conhece a palavra de Deus devia temer mais ao Senhor. Muita coisa dentro da igreja seria diferente se nós tivéssemos mais temor de que um dia nós compareceremos diante de Deus e seremos julgados por tudo aquilo que fazemos e falamos. Não importa onde, se é dentro da igreja ou fora da igreja. Amém? Continuando aqui no versículo 11. Conhecendo, portanto, o temor do Senhor,
persuadimos os homens, mas somos manifestos a Deus. E eu confio também que somos feitos manifestos das vossas consciências. Porque não nos recomendamos novamente a vós, mas damos-nos ocasião de vós gloriardes de nós, para que tenhais que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Versículo 13. Pois se estamos loucos é para Deus, e se estamos sóbrios é por vossa causa. Estamos loucos é para Deus. Quantos que nos vê como que perdeu o juízo? É muito fácil ser visto dessa maneira, até mesmo pelos próprios crentes. Hoje existe um julgamento muito grande dentro da igreja. O próprio crente julga o crente. Se ele saiu de dentro da caixa dele e aquilo que ele está fazendo ou falando não é de acordo com como ele aprendeu, como ele acha que é a verdade, ele já começa a dizer que não é de Deus. E somos vistos como loucos. Mas o que nós não compreendemos e o que as pessoas não compreendem é que somos loucos mesmo, por Jesus. E o Senhor manifesta a cada um de forma diferente. E não existe um padrão para Deus agir muitas vezes. É claro que ele tem que estar dentro da palavra de Deus. Ali nós temos a convicção de que aquilo é de Deus ou não. Mas ainda assim tem coisas que não tem uma explicação bíblica. Mas ainda assim é de Deus. Mas nós temos o costume, principalmente o crente, de julgar uns aos outros. Porque saiu de dentro da caixa que ele acredita que Deus faria, ou falaria, ou fazia. Nós temos que mudar, meu irmão. Sair de dentro da caixa e permitir Deus fazer o que ele quiser. Porque ele é Deus, ele é soberano. E não julgar. Simplesmente somos loucos por Deus. Amém? Versículo 14. Porque o amor de Cristo nos constrange, porque assim nos julgamos. Que se um morreu por todos, então todos morreram. Meu irmão, como o amor de Deus nos constrange. Se não te constrangeu ainda, é porque você não compreendeu de fato que um homem se entregou por amor a você e a mim. Mesmo antes de eu e você nascer, nos amou até a morte, para que possamos hoje ser amigos de Deus. Se você ainda não se constrangeu com tamanho amor, é porque você não entendeu a obra da cruz. Então peça a revelação ao Senhor para que Ele possa te fazer compreender, para que você possa se constranger com tamanho amor de Cristo. Amém? Versículo 15. E Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam daqui em diante para si, mas para aquele que morreu por eles e ressuscitou. Então Ele morreu por nós para que nós não venhamos viver mais para nós mesmos, mas para o Senhor. Versículo 16. Portanto, daqui por diante sabemos que não somos homens segundo a carne. Sim, embora tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos mais. Portanto, se algum homem está em Cristo, ele é nova criatura. As coisas velhas são passadas e eis que todas as coisas se tornaram novas. Aquele que está em Cristo, somente esses que estão em Cristo, são nova criatura. Tudo que era, passou. Tudo que é velho, passou. E algo novo surgiu. Porque nós somos nova criatura em Cristo Jesus através de estarmos em Cristo. Você só não tem uma vida transformada. E não é uma nova criatura se não estiver no Senhor. Quantos não tiveram um novo nascimento no Senhor? Quantos continuam mesmo, vieram para Cristo, estão há 10 anos na igreja, mudaram uma coisinha ou outra, principalmente algo externo, mas dentro dele continua o mesmo. O Senhor quer nos transformar dentro, meu irmão. É aquilo que está dentro. Deus quer mover nas nossas estruturas internas. Aquilo que é por fora, meu irmão, é somente o reflexo do que aconteceu por dentro. Não podemos viver de aparência, devemos ser uma nova criatura, ter uma vida transformada, ter um comportamento de Cristo, uma mente de Cristo e sermos como Cristo, porque somos pequenos cristos aqui na terra. Então tudo
tudo se passou. Tudo se passou, as coisas velhas foram embora e hoje nós somos uma nova criatura no Senhor, nós temos uma vida nova no Senhor. Mas aqueles que estão verdadeiramente no Senhor. Amém? Versículo 18. E todas as coisas são de Deus, o qual nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo, e nos deu o mistério da reconciliação. Então Deus nos reconciliou a humanidade com ele, através da obra de Jesus na cruz. Amém? Versículo 19. A saber, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando as suas transgressões e confiando em nós a palavra da reconciliação. Então, através da obra da cruz, nós fomos feitos novamente amigos de Deus. Deus não nos imputou nossas transgressões e nossos pecados, mas isso foi lançado sobre Jesus para que possamos novamente nos achegar a Deus como amigos de Deus. Amém? Versículo 20. Ora, então somos embaixadores de Cristo, como se Deus suplicasse por nós. Nós oramos em nome de Cristo que vos reconcilieis com Deus. Porque aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que fôssemos feitos justiça de Deus nele. Então Paulo está aqui, ele nos suplica, ele ora para que possamos nos reconciliar com Deus. O apóstolo Paulo, ele fez tudo para alcançar o maior número de pessoas para o Senhor. Por quê, meu irmão? Porque aquele que muito for perdoado, muito ama. E ele queria oferecer ao outro aquilo que ele recebeu do Senhor, que foi o perdão. E que possamos seguir os passos do apóstolo Paulo e levar adiante a palavra de Deus para que muitos possam ser alcançados e perdoados. Amém? Capítulo 6, versículo 1 diz: Então nós, como colaboradores dele, rogamo-vos também para que não recebais a graça de Deus em vão. O que significa vão? Significa inútil, significa não eficaz. Então ele está falando aqui que ele roga a nós para que a gente não receba a graça de Deus de forma não eficaz, inútil. A graça, ela tem que ser algo muito importante na nossa vida. Ela tem que ser algo que a gente olhe para ela e a receba com toda a importância que ela tem. E não de forma inútil na nossa vida. Amém? Versículo 2 aqui. Porque ele diz, em tempo aceitável tenho ouvido, e em dia de salvação tenho socorrido. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis que agora o dia da salvação, não dando em nada ocasião de tropeço, para que o ministério não seja culpado. Versículo 4. Mas em todas as coisas, aprovando-nos como ministro de Deus, na muita paciência, nas aflições, na necessidade, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no conhecimento, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra de Deus, da verdade, no poder de Deus, pela armadura da justiça, à direita e à esquerda. Paulo está falando aqui de tudo aquilo que um cristão vive. Isso nos comprova. Aqui fala, aprovando-nos como ministros de Deus, isso nos prova como ministros do Senhor. Versículo 8. Por meio da honra e da desonra, por meio da má fama e da boa fama, como enganadores, porém verdadeiros, como desconhecidos, porém bem conhecidos, como morrendo, e eis que vivemos, como castigados e não mortos. Versículo 10. Como tristes, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo, e todavia possuindo todas as coisas. Aquele que verdadeiramente conheceu a Jesus, teve um encontro com Cristo, ele pode estar morando debaixo da ponte. Ele pode estar passando a maior tribulação da sua vida. Ele pode estar passando por uma doença mortal. Ele pode estar perdendo tudo. Mas ainda assim, ele tem tudo, que é o Senhor Jesus. Meu amado, aquele que conhece o Senhor Jesus e que tem um encontro com Cristo,
nós entendemos que nada mais importa. E as coisas dessa vida terrena é algo tão passageiro diante de Deus, que apesar das dificuldades, nós ainda olhamos para a nossa vida com satisfação de vida. Nós olhamos para as dificuldades, pelas faltas que nós temos, e nós nos sentimos completos, porque nós temos o que nos completa, que é Jesus. A suficiência, na verdade não é a suficiência, a palavra certa é a satisfação de vida, ela não vem daquilo que nós temos, mas de quem nós temos na nossa vida, o Senhor Jesus. Amém? Versículo 11. Ó vós, coríntios, a nossa boca está aberta para vós, o nosso coração está ampliado. Vós não estáis estreitados em nós, mas estáis estreitados nas vossas próprias entranhas. Ora, em recompensa disto, eu falo a meus filhos, sejais vós também dilatados. Versículo 14. Não estejais unidos em jugo desigual com incrédulos, pois que companheirismo tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que harmonia há em Cristo e Belial? Ou que parte tem o crente com o infiel? E que acordo tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus vivo. Como Deus disse, eu habitarei neles e andarei entre eles e serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Portanto, sai do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, e não toqueis em coisa imunda, e eu vos receberei. Versículo 18. E serei pai para vós, e vós sereis meus filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Muitos usam essas palavras para se afastar completamente do mundo de uma maneira física. O crente ele tem a tendência a querer viver dentro de uma bolha, a só conviver com aquele que é crente, a só conviver e a ver e a andar no meio de crente. Mas eu digo a você, meu irmão, como que você vai alcançar aqueles que estão lá fora se você só ficar dentro da bolha? Paulo está falando que nós não devemos ter harmonia, quando ele diz aqui que como que há harmonia entre Cristo e Belial, que é o diabo, ele quer dizer que nós não devemos ter parte com ele. Isso significa o quê? Que não é viver dentro de uma bolha, mas é estar no meio deles sem praticar o que eles praticam. Para que você possa ser luz nas trevas. Para que você possa levar a Cristo aquele que está no mundo. O Senhor, ele nos quer separados, santos. Santificados significa separados para o Senhor. Mas não significa que a gente não vai estar no meio das pessoas, porque o Senhor morreu na cruz por eles, pelos pecadores. Jesus, ele estava no meio deles, dos pecadores, porque ele queria ser luz no meio deles. Só que o que ele não fazia era praticar o que eles praticavam, para ser a luz e a diferença onde ele estava. Para pregar o evangelho, a intenção de Jesus, ele era intencional. É isso que nós devemos ser, intencionais como Jesus era. Ele estava no meio do povo, no meio dos pecadores, para pregar o evangelho de Cristo. Ele não entrou dentro de uma bolha, não, meu irmão. É isso que o fariseu queria, que ele entrasse dentro de uma bolha, e ele julgava ele porque ele estava no meio do pecador. Mas o próprio Jesus disse, eu vim para as ovelhas perdidas. Eu vim para os doentes, não para os sãos. Então ele queria estar no meio dos doentes, para que ele possa alcançar os doentes. É assim que nós devemos viver. Mas se você não tem a força, a capacidade ainda para conviver em certos lugares, não vá. Busque direção do Senhor. O que eu quero dizer a você é que você tem que entender que o cristão não deve viver dentro de uma bolha para que possa alcançar os que estão fora da bolha. Jesus fez isso e nós devemos seguir os passos de Jesus. Foi o que o apóstolo Paulo fez, mas eles eram intencionais. Onde ele ia, ele pregava o evangelho do Senhor. Ele era a luz onde ele estava, ele era a diferença, ele não fazia o que eles faziam. Pelo contrário, ele fazia diferente para que eles pudessem ver, olha, tem algo diferente nessa pessoa. E assim Deus pudesse alcançar aquelas vidas. E é assim que nós devemos fazer. Amém? Capítulo 7, versículo 1, que diz: tendo, portanto, amados, essas promessas, purifiquemo-nos de toda a imundície da carne
e do Espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Sem santidade ninguém verá o Senhor. O que é ser santo? É ser separado. Eu acabei de falar sobre isso. É você não praticar o que o mundo pratica. É você se abster e renunciar ao mundo. Existe uma diferença entre pecado e impuro. Pecado e imundície, como aqui está falando. Purifiquemo-nos de toda imundície da carne. O pecado já está escrito nele pecado. Nós já sabemos ali na palavra de Deus, já está escrito pecado, pecado, que é pecado, que não é pecado. Mas a imundície não tem um rótulo, imundície, impuro. Eu vou te dizer o que é impuro. É tudo que nos contamina, nos deixa sujo diante de Deus. Ele pode não levar o nome pecado, mas ainda assim ele contamina você. Um exemplo, assistir filmes de terror, sexo, de muitas mortes. Aquilo contamina as nossas vidas. Ela nos contamina, mas não tem um rótulo dizendo que é pecado. Séries de feitiçaria, de fantasias, assim, muitas coisas de bruxaria, vamos dizer assim. Aquilo também nos contamina, traz coisa ruim para a nossa vida. É espiritual, meu amigo, é espiritual. Tem também as redes sociais, que é algo que não tem um rótulo ali, pecado, não. Mas se ela é usada indevidamente, de forma exagerada, ela se torna uma arma na mão do diabo contra nós. E ali, através das redes sociais, nós começamos a ser contaminados e sujos. E a hora que nós não ouvimos Deus, Deus se afasta de nós. Aí nós pensamos, mas eu não tô pecando, eu não tô matando, não tô roubando. Ai, Deus, eu não tô mentindo. Mas você tá sujo, contaminado. Aquilo que você vê ali, os seus olhos estão contaminados, porque você tem visto ali o que não deve ali nas redes sociais. Seu ouvido tá escutando o que não deve ali. E você começa a perder toda a sensibilidade a Deus, porque você está sendo contaminado, sujo. Não pelo pecado, mas pela imundície. Não pelo pecado, mas pelo aquilo que é impuro. Então que possamos vigiar, meu irmão. O diabo, ele tem usado de situações para nos afastar de Deus de forma tão sutil que nós não percebemos. E o celular, ele é uma arma na mão do diabo. Ele é uma bênção, o celular. Algo que Deus deu inteligência para o homem para construir, mas ainda assim, o diabo, ele é tão astuto que ele usa aquilo que é bom de Deus e transforma naquilo que é ruim para nós. Então, que possamos nos lembrar que existe uma diferença daquilo que é impuro para aquilo que é pecado. Mas ainda assim, o que é impuro pode não ter o rótulo de pecado, mas ainda nos afasta do Senhor. Amém? Nos afasta de Deus. E a santidade aqui está falando, ela é aperfeiçoada. Isso significa o quê? Que ela é algo progressivo na nossa vida. Nós vamos nos santificando durante a nossa vida. Quanto mais nós nos santificamos, mais próximos estamos de Deus. Amém? Versículo 2 aqui. Recebei-nos a nenhum homem justiçamo-nos. A nenhum homem corrompemos. A nenhum homem defraudamos. Eu não falo isso para a vossa condenação, porque eu não havia dito antes que estais em nossos corações para morrer e viver convosco. Versículo 4. Grande é a minha ousadia no falar convosco. Grande é a minha alegria em vós. Estou cheio de conforto, transbordo de alegria em todas as tribulações, as nossas tribulações. Porque quando chegamos à Macedônia, nossa carne não teve descanso, mas fomos atribulados por todo lado. Por fora lutas, por dentro temores. Paulo mais uma vez expondo a sua fragilidade, a fragilidade do cristão e mostrando que não é só você, meu irmão, ou eu, que passamos por lutas fora e dentro de nós. Quantos de nós estamos enfrentando lutas externas e quantos de nós estamos enfrentando lutas internas? Angústias, medo, insegurança. Quantos de nós estamos enfrentando
sentimentos de tristeza e desânimo, cansaço. Meu irmão, todos nós somos frágeis. Veja bem, eu e você somos vasos quebráveis. Mas sabe a diferença do apóstolo Paulo, que apesar de estar vivendo tudo isso, não quebrou? Ele estava apegado no Senhor. Ele estava enraizado na rocha que é Cristo. Aquele que está firmado no Senhor pode vir o vendaval que for. Ele pode, a árvore pode, ela pode entortar, meu irmão. Ela pode até ficar assim, mas ela não quebra. Ela não rompe. Porque quem nos está segurando para a gente não quebrar é o Senhor. É Deus. Então, possamos nos encher de Deus para que a gente possa ser mais fortes para resistir às lutas fora e dentro de nós. Mas Jane, como que eu me encho de Deus? Meu irmão, é algo muito simples e fácil. Use as 3 ferramentas que Deus nos deu: jejum, oração e palavra. Isso vai te encher de Deus. Vai te fortalecer para que você vença as suas lutas fora e dentro de você. Amém? Eu vou ficar por aqui. No próximo vídeo nós continuamos aqui a partir do capítulo 7, do versículo 6. Amém? De 2 Coríntios. Espero que esteja agregando na sua vida. Eu falo um pouco demais, né, meu irmão? Mas espero que esteja abençoando a sua vida aí com aquilo que o Senhor tem trazido ao meu coração aqui. Amém? Mais uma vez eu quero pedir para você, diga nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo. Eu gostaria muito de saber de onde você é. E fale para mim se tem agregado na sua vida, se tem te estimulado e motivado a ler a palavra de Deus. Que você possa curtir, porque a sua curtida faz relevante esse vídeo, faz ele mais para frente. Se inscreva no canal, ativa o sininho e até o próximo vídeo, em nome de Jesus. E até lá!